Você não precisa explicar a sua vida para ninguém. Esse é o ponto de partida. A necessidade constante de justificar nossas decisões e atitudes só revela o quanto ainda estamos presos à validação externa. O estoicismo, com sua clareza brutal e libertadora, nos lembra que nossa paz começa quando deixamos de tentar convencer os outros de quem somos. O mundo não precisa entender suas escolhas para que elas sejam válidas. Sua vida é sua responsabilidade. E enquanto você estiver tentando se explicar para todos, estará desperdiçando sua energia com o que não importa. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de justificar por que tomou determinada decisão? Seja em relacionamentos, no trabalho ou até nas pequenas coisas do dia a dia, parece que estamos sempre nos defendendo. A verdade é que essa defesa constante enfraquece. Quanto mais você tenta provar algo, menos firme se sente. O estoico entende que não se trata de convencer o mundo, mas de agir com coerência e firmeza interior. As suas ações, não suas palavras, são as que falam mais alto. Não é arrogância, é maturidade. Saber quando calar, quando manter a postura, quando seguir adiante sem dar explicações. Marco Aurélio já dizia: fique firme como o rochedo contra o qual as ondas se quebram. E o que isso significa na prática? Significa entender que as reações dos outros não são problema seu. Você não tem controle sobre a opinião alheia. E tentar controlar isso é um desgaste inútil. O seu foco deve estar em suas ações, não nas reações de quem te observa. Pense nas vezes em que você se sentiu abalado por uma crítica, um comentário atravessado ou até um silêncio. Será que reagir imediatamente ajudou? Ou só aumentou a ansiedade? O primeiro ensinamento estoico que precisa ser absorvido é o de fazer uma pausa, respirar. Não se trata de fugir do confronto, mas de escolher o momento e a forma de reagir com sabedoria. Nem toda provocação merece resposta, e muitas vezes o silêncio é a demonstração mais alta de controle. Vamos aplicar isso em algo simples. Alguém faz uma crítica injusta. Ao invés de rebater de imediato, pare e reflita. Aquilo tem alguma base verdadeira? Ou é apenas uma tentativa de te desestabilizar? Se for verdadeiro, aprenda. Se não for, descarte. Mas não reaja com impulsividade. O impulso é o oposto da razão. E o estoicismo é, acima de tudo, o exercício constante da razão sobre a emoção. A calma é força, e o controle sobre si é a única vitória que importa. Lembre-se de que sua força não está em não ser desafiado, mas em não ser vencido pelo desafio. A vida vai te testar todos os dias, e você pode escolher reagir como todos ou responder como um estoico. Persistência, foco e domínio emocional são suas armas, e essa mentalidade precisa ser treinada. Cada situação do cotidiano é um campo de prática. O mundo continuará tentando tirar você do eixo. A diferença é que agora você sabe que o poder de manter o equilíbrio está totalmente nas suas mãos. A ideia de persistência é central no pensamento estoico. Não se trata de vencer sempre, mas de continuar mesmo quando tudo parece conspirar contra você. A verdadeira força de caráter surge quando, diante do obstáculo, você não recua, ajusta o passo, endurece o espírito e segue. É fácil ser firme quando tudo está bem. Difícil é manter a direção quando o mundo ao redor desmorona. O estoico não espera facilidades da vida. Ele espera apenas manter sua retidão apesar das dificuldades. Imagine-se em um momento de crise pessoal. Pode ser uma perda, uma frustração ou um fracasso. Nesses momentos, o instinto costuma nos levar a lamentações, justificativas ou fuga. Mas o estoicismo convida à permanência. Ao invés de perguntar: por que isso aconteceu comigo? O convite é outro. Como posso me tornar mais forte por causa disso? Essa simples mudança de mentalidade transforma dor em aprendizado e fracasso em resiliência. A adversidade é o terreno onde o estoico cultiva sua firmeza. Mas persistir não é o mesmo que resistir cegamente. Persistir é escolher com consciência continuar avançando, mesmo sabendo que o caminho é árduo. É o oposto da obstinação sem direção. Significa ajustar a estratégia sem perder o propósito. Um estoico observa o cenário, aceita o que não pode mudar e trabalha intensamente no que está ao seu alcance.
Ele não fica parado esperando que as condições ideais apareçam. Ele age com o que tem, onde está, do jeito que for possível. Você já se sentiu paralisado diante de um desafio? Talvez por medo de errar ou por não saber o que fazer? Esses momentos são comuns, mas neles há uma escolha importante: desistir ou continuar. O que define um estoico não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de seguir mesmo com ela. Quando você entende que o crescimento vem da caminhada constante e não de uma chegada perfeita, tudo muda. Cada passo, mesmo pequeno, é um ato de resistência silenciosa e poderosa. E quando a opinião dos outros começa a pesar, lembre-se da lição anterior. Você não vive para agradar ninguém. A busca pela aprovação externa mina a sua autonomia. Se você age apenas para ser aceito, está construindo uma prisão com as próprias mãos. O estoico age com base em seus valores. Ele sabe que a paz verdadeira vem de viver com coerência. Não se curva ao aplauso, nem se destrói com a crítica. Ele permanece como uma árvore firme mesmo sob tempestade. Você pode começar a praticar isso agora mesmo. Analise as decisões que tem tomado. Elas refletem sua essência ou o desejo de ser aceito? Onde você está investindo sua energia? Em ser fiel a si mesmo ou em agradar os outros? A liberdade interior começa com essas respostas. E se hoje você sente que está distante dessa postura firme e autêntica, não se culpe. Use essa consciência como ponto de partida, porque é a partir dela que começa a transformação real, aquela que não depende de cenário ideal, mas apenas da sua vontade de evoluir. Seguir fiel aos próprios princípios, especialmente em tempos difíceis, é um ato de coragem. Muitos se adaptam ao ambiente, moldam suas atitudes conforme o que acham que os outros esperam. Mas o estoico não vive para se encaixar, vive para ser íntegro. A integridade é a base de uma vida bem vivida. Ela não depende do olhar alheio, mas do compromisso interno com aquilo que é certo, e não há como manter a paz de espírito sem essa fidelidade aos próprios valores. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável por agir contra o que acredita? Talvez tenha cedido a uma pressão externa, dito sim quando queria dizer não, feito algo apenas para evitar um conflito. Isso é comum, mas profundamente desgastante. Cada vez que traímos nossos princípios, algo dentro de nós se enfraquece. O estoicismo nos lembra que as pequenas concessões de hoje se transformam nas grandes frustrações de amanhã. Viver com integridade é escolher a cada momento não se abandonar. Essa escolha, no entanto, exige autoconhecimento. É preciso saber o que se acredita, no que se apoia e para onde se deseja ir. Os estoicos eram mestres em autoobservação. Eles ensinavam que antes de agir é essencial refletir. Antes de tomar uma decisão, devemos nos perguntar: isso está alinhado com quem eu quero ser? Essa prática evita arrependimentos e aumenta a confiança, porque, quando você sabe que agiu de acordo com seus valores, pode lidar melhor com qualquer consequência. O ambiente pode tentar te empurrar para longe disso. A sociedade moderna valoriza muito mais a aparência do que a coerência. Ser aceito socialmente, ter reconhecimento público, receber aprovação constante, tudo isso é tentador, mas enganoso. É um jogo sem fim. Sempre haverá mais alguém para agradar, mais uma opinião para administrar, mais um padrão para cumprir. E nesse processo, sua essência vai ficando cada vez mais sufocada. O estoico não entra nesse jogo. Ele escolhe viver com liberdade, e liberdade só existe quando há verdade. Viver com verdade, porém, exige dizer não com frequência. Não ao que não combina com você. Não ao que rouba sua paz. Não ao que trai sua consciência. Essa firmeza pode parecer rude a alguns, mas é uma demonstração de respeito próprio. E quando você se respeita, inspira os outros a fazerem o mesmo. Não é necessário levantar a voz nem se explicar. Sua postura fala por você. E com o tempo, até os mais críticos reconhecem que há força em quem não precisa se justificar. Se você sente que tem vivido em função do olhar dos outros, que suas escolhas têm sido moldadas mais pela aprovação alheia do que por sua vontade interior, saiba que há uma saída. Comece pequeno. Uma escolha por dia feita com base em seus valores já é um avanço. Aos poucos, essa prática se torna natural. E quando perceber,
você estará vivendo uma vida muito mais autêntica, firme e serena. Porque nada traz mais paz do que saber que cada passo foi dado com convicção. Aceitar a dor faz parte do amadurecimento emocional. O estoicismo não promete uma vida sem sofrimento. Promete uma mente que sabe como atravessá-lo. A dor é inevitável, mas o sofrimento contínuo é escolha. Essa é uma das distinções mais poderosas que os estoicos nos ensinam. Quando encaramos a dor com honestidade, sem drama, sem fuga e sem revolta, ela deixa de ser um peso insuportável e se transforma em ferramenta de crescimento. O que nos enfraquece não é a dor em si, mas a resistência inconsciente a ela. A sociedade moderna nos ensinou a correr da dor. Desde pequenos, somos treinados a buscar conforto, prazer e alívio imediato. Qualquer desconforto é visto como algo errado, mas o estoico olha para a dor como um mestre severo e necessário. Ela quem revela o que realmente somos. Em vez de nos destruir, ela nos mostra os pontos fracos e as ilusões que carregamos. Fugir da dor é adiar a oportunidade de transformação. Encará-la é iniciar o processo de fortalecimento. Pense em uma experiência dolorosa que você viveu, um término, uma perda, uma injustiça. Agora reflita. O que você aprendeu com isso? Mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma lição escondida. Pode ser o fortalecimento da paciência, o aumento da empatia ou o despertar da coragem. A dor, quando aceita com consciência, purifica. É o calor que forja o aço. Por isso, os estoicos não pedem uma vida fácil, pedem força para atravessar a vida como ela é. Aceitar a dor não significa se resignar ou desistir de melhorar. Pelo contrário, significa parar de desperdiçar energia negando a realidade e usá-la para agir com sabedoria. Em vez de dizer, isso não deveria estar acontecendo, o estoico pergunta, o que posso fazer com isso? Essa mudança de pergunta muda completamente a relação com a experiência. Em vez de vítima, você se torna protagonista. Em vez de sofrer passivamente, você reage com presença e intenção. Nem toda dor pode ser evitada, mas toda dor pode ser enfrentada com dignidade. E isso está ao alcance de qualquer um que escolha cultivar uma mentalidade estoica. Você pode, a partir de hoje, parar de resistir às dores inevitáveis e começar a trabalhar em como atravessá-las com clareza. Isso não elimina a tristeza ou a frustração, mas impede que esses sentimentos te dominem. A sabedoria está em sentir sem se perder, em sofrer sem deixar que isso defina quem você é. Se você já está compreendendo essa perspectiva, talvez comece a perceber o quanto gastamos energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. Essa é a próxima lição essencial do estoicismo: libertar-se da necessidade de controlar o incontrolável. Ao entender isso, você não apenas sofre menos, mas vive com mais leveza, porque grande parte do peso emocional que carregamos vem de lutar contra o inevitável. Soltar esse fardo é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode realizar. Não importa o quanto você tente, há coisas na vida que nunca estarão sob seu controle, e insistir em controlá-las é uma fonte garantida de angústia. O estoicismo nos convida a fazer uma distinção clara entre o que podemos e o que não podemos mudar. É uma divisão simples na teoria, mas poderosa na prática. Quando você passa a concentrar sua energia apenas no que depende de você, a vida se torna menos caótica e a mente mais serena. Quantas vezes você perdeu a paz por algo que outra pessoa disse ou fez, ou por uma situação que fugiu completamente do seu alcance? O tráfego, o tempo, uma crítica injusta, uma decisão alheia. Nenhuma dessas coisas está nas suas mãos, mas frequentemente são elas que tomam o controle do nosso estado emocional. O estoico aprende a soltar. Ele observa, entende o que não pode mudar e então escolhe não se envolver emocionalmente com isso. Não por frieza, mas por sabedoria. Essa sabedoria não é algo que se conquista da noite para o dia. É uma prática diária. Requer atenção constante aos próprios pensamentos. É preciso perguntar-se frequentemente: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, a única atitude razoável é deixar ir. Isso não é desistência, é direcionamento. Você não está abandonando a situação, apenas está escolhendo não gastar energia em algo que não pode resolver. E essa escolha abre espaço para agir com mais eficácia onde realmente importa.
A chave está em desenvolver um filtro interno. Imagine um mundo de informações, emoções e estímulos. Sem filtro, tudo entra. Mas com discernimento, você começa a selecionar o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Esse filtro é construído com base no entendimento estoico de que a sua responsabilidade termina onde termina o seu poder de ação. Se não está nas suas mãos, não é sua responsabilidade. Simples assim. E libertador. Aplicar isso no dia a dia pode começar com pequenas situações. Por exemplo, se alguém te trata com grosseria, a reação instintiva é devolver na mesma moeda. Mas o olhar estoico pergunta: essa reação está sob meu controle? Está. E me beneficia? Não. Então a resposta é não reagir. Não por fraqueza, mas por força. Porque o verdadeiro controle está em dominar a si mesmo, não o outro. A vitória silenciosa sobre o impulso é a mais poderosa de todas. Essa mudança de foco, do externo para o interno, transforma profundamente a sua experiência de vida. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor das suas respostas. A imprevisibilidade do mundo continua existindo, mas já não te abala com a mesma força. A sensação de controle genuíno vem não de dominar o ambiente, mas de dominar a si mesmo. E isso, o mundo não pode tirar de você. Agora, com essa base sólida, podemos avançar para outro aspecto essencial: a importância de uma mente tranquila nas decisões que você toma todos os dias. Uma mente turbulenta toma decisões precipitadas. Esse é um dos maiores perigos para quem deseja viver com sabedoria. O estoicismo ensina que a verdadeira clareza só nasce do silêncio interior. Quando estamos dominados pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, nossa visão se estreita, o julgamento fica comprometido e as escolhas que tomamos nesses momentos costumam nos arrastar para situações que poderiam ser evitadas com uma simples pausa. Ter uma mente calma não é luxo, é necessidade. É nesse ponto que a filosofia estoica se diferencia de tantas outras. Ela não manda esperar a calma surgir. Ela ensina a cultivá-la, mesmo em meio ao caos. Através da respiração consciente, da reflexão antes da ação e do questionamento honesto sobre nossas motivações, vamos aprendendo a criar espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço é onde a liberdade mora. Não somos reféns do que sentimos. Somos responsáveis pelo que fazemos com o que sentimos, e isso muda tudo. Pense nas últimas decisões importantes que você tomou. Quantas delas nasceram de um estado de clareza? E quantas foram feitas no calor da emoção? O arrependimento costuma vir quando agimos sem esse intervalo de lucidez. Não porque a decisão foi errada, mas porque não foi consciente. O estoico não busca perfeição nas escolhas, mas coerência. E coerência só existe quando há presença, estar inteiro no momento da decisão, escutar a razão, e não o turbilhão interno. Uma técnica útil é a da autoobservação constante. Quando notar que algo está tirando sua estabilidade, pare, respire. Pergunte-se: essa emoção merece guiar minha próxima atitude? Muitas vezes, só o ato de fazer essa pergunta já basta para desarmar o impulso. Com o tempo, esse processo se torna natural. Você passa a perceber mais rápido quando está agindo no automático, e isso te dá a chance de escolher melhor. E quanto mais vezes você escolhe com consciência, mais forte essa habilidade se torna. O que o estoico busca é consistência. Não grandes momentos de iluminação, mas uma linha constante de decisões guiadas por valores. Mesmo nas pequenas escolhas do cotidiano, o que dizer, como reagir, onde colocar seu tempo e energia. Tudo isso se transforma quando sua mente está em paz. A serenidade não é ausência de problemas, é presença de direção. E essa direção vem da tranquilidade cultivada todos os dias, com esforço e intenção. E se você está começando a ver como tudo está conectado, controle interno, foco no que depende de você, força diante da dor, fidelidade aos próprios valores, então está pronto para dar mais um passo. A próxima lição estoica é um dos pilares da vida autêntica. Viver de acordo com seus princípios, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Porque a maior armadilha da vida moderna é viver para agradar e não para ser íntegro. Está pronto para esse desafio? Viver de forma autêntica é um ato de rebeldia silenciosa.
Em um mundo onde tudo convida à superficialidade, onde as pessoas se moldam para caber em expectativas alheias, o simples gesto de agir conforme seus próprios valores já é uma ruptura. O estoicismo nos desafia exatamente nisso, manter-se fiel ao que acredita, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando todos ao redor estão fazendo o contrário. A coerência entre pensamento, palavra e ação é o verdadeiro escudo contra a frustração interior. Mas isso não é simples. Somos cercados por opiniões, pressões sociais, expectativas familiares e exigências profissionais. E em meio a tudo isso, a linha que separa o que é nosso do que é imposto por fora começa a se apagar. O estoico, porém, treina seu olhar para ver com nitidez. Ele se pergunta antes de cada escolha: isso reflete quem eu sou ou quem esperam que eu seja? Essa distinção precisa estar clara, porque cada escolha que não vem da sua verdade é um passo para longe de si mesmo. Você já viveu momentos em que sentiu estar traindo seus próprios valores apenas para evitar um confronto ou para manter uma aparência? Isso corrói por dentro. O preço de agradar o mundo é muitas vezes a própria paz, e quando se paga com paz, tudo se torna caro demais. Os estoicos nos lembram que a vida autêntica pode não ser a mais fácil, mas é a mais leve, porque nela não há máscara, não há esforço para manter uma fachada. Há apenas presença e convicção. Essa firmeza, no entanto, não precisa ser rígida. Viver de acordo com os próprios princípios não é se fechar para o mundo, mas se abrir com limites saudáveis. É saber ouvir, ponderar, considerar, mas no fim, escolher com base em quem você é. A integridade se constrói no silêncio das decisões pequenas. É ali, nos detalhes do cotidiano, que mostramos quem realmente somos. E é também ali que começa a paz de espírito que tanto buscamos. Talvez você esteja se perguntando como manter essa coerência sem parecer arrogante ou insensível. A resposta está no equilíbrio. O estoico não impõe seus valores aos outros, ele simplesmente os vive. Não é necessário discursar nem convencer ninguém. Quando alguém vive com integridade, isso se transmite naturalmente. As pessoas percebem a diferença entre quem está sendo verdadeiro e quem está apenas interpretando um papel. E essa percepção inspira respeito, mesmo que nem todos concordem com você. À medida que você fortalece esse alinhamento interno, algo curioso acontece. As críticas passam a ter menos peso, e os elogios também. Você não se deixa abalar nem pelo aplauso nem pela vaia, porque já não vive em função da plateia, mas em função do seu caminho, e isso te dá liberdade. Uma liberdade que não grita, mas que silencia o medo de ser quem se é. Agora que você entende esse pilar essencial da vida estoica, podemos entrar na próxima lição, uma que toca diretamente no uso mais valioso que temos, o nosso tempo. O tempo é o bem mais valioso que possuímos, e ainda assim é o mais desperdiçado. Enquanto muitos acumulam bens, conquistas e status, o estoico busca usar bem o tempo. Para ele, cada momento conta. Não no sentido de viver em busca de produtividade desenfreada, mas de viver com intenção. O que você está fazendo com seus minutos, com suas horas, com seus dias? Essa é uma pergunta que muda rotas, reposiciona prioridades e redefine escolhas. Vivemos cercados por distrações, redes sociais, demandas urgentes, cobranças externas. Quando menos percebemos, os dias escorrem pelos dedos e, ao final da semana, sentimos que nada realmente importante foi feito. O estoicismo traz um lembrete essencial. O tempo perdido nunca retorna. Por isso, viver de forma deliberada é um princípio básico. É preciso estar atento, presente e intencional no uso do seu tempo, como quem guarda um tesouro raro, porque é exatamente isso que ele é. Essa mudança começa com uma avaliação honesta. Onde sua atenção está sendo investida? Quantas horas por dia você dedica a coisas que não alimentam sua mente, não fortalecem sua alma e não contribuem com seus objetivos de longo prazo? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas também libertadora. Não se trata de viver em constante cobrança, mas de desenvolver discernimento. Saber dizer não ao que não agrega é, muitas vezes, mais importante do que saber o que dizer sim. O estoico entende que não existe falta de tempo, mas sim uma escolha sobre onde colocamos nossa energia.
Todos temos 24 horas. O que diferencia uma vida rica de significado de uma vida vazia não é a quantidade de tempo, mas o que se faz com ele. Os grandes filósofos antigos escreviam, meditavam, refletiam, mesmo sem as ferramentas que temos hoje. Por que então sentimos que estamos sempre atrasados? Talvez porque vivamos correndo atrás de coisas que nem sequer importam de verdade. Imagine se hoje fosse seu último dia. Essa ideia, que pode parecer mórbida à primeira vista, era utilizada frequentemente pelos estoicos para redirecionar a atenção ao que realmente vale. Não se trata de viver com medo da morte, mas com a consciência da brevidade da vida. Ao lembrar que o tempo é limitado, tomamos decisões melhores, damos mais atenção a quem amamos, nos envolvemos em projetos com propósito e deixamos de lado aquilo que apenas ocupa espaço, mas não acrescenta valor. Com esse entendimento mais profundo sobre o tempo, torna-se ainda mais evidente o quão improdutivo é buscar perfeição, porque muitas vezes, em nome de fazer tudo do jeito certo, adiamos, paralisamos, nos cobramos além do necessário. O estoico, por outro lado, aceita a imperfeição como parte da caminhada. Ele prefere o progresso ao perfeccionismo, a ação ao adiamento. E é exatamente isso que exploraremos na próxima lição. Como abandonar a necessidade de ser perfeito pode ser um dos maiores avanços da sua jornada. A busca pela perfeição é uma armadilha disfarçada de virtude. Muitos se orgulham de serem perfeccionistas, mas o estoico enxerga nisso um risco oculto, a paralisia. Quando você se convence de que só pode agir quando tudo estiver ideal, você quase nunca age. E o tempo, esse bem irreversível, vai sendo consumido por uma expectativa que nunca se concretiza. O estoicismo ensina que a vida acontece no imperfeito e que é ali que se constrói a verdadeira evolução. Aceitar a imperfeição não significa se acomodar. Significa entender que errar faz parte do processo e que cada falha pode ser um degrau para o amadurecimento. Os estoicos não fugiam dos erros, eles os examinavam. Analisavam onde poderiam ter feito melhor, refletiam sobre suas atitudes e, principalmente, não se deixavam dominar pela vergonha. O erro, quando visto com humildade, é professor. Quando visto com orgulho ferido, é veneno. Tudo depende da forma como se escolhe interpretá-lo. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de errar? Quantos projetos engavetou porque achou que ainda não estava bom o suficiente? A verdade é que quem busca crescer precisa correr riscos. A perfeição é inalcançável, mas o progresso está sempre ao alcance de quem age. O que o estoico faz é avançar com consciência, ajustar quando necessário e seguir. Ele não espera o momento perfeito. Ele torna o momento presente suficiente para começar. Praticar esse desapego ao perfeccionismo exige coragem, porque é muito mais fácil esperar, planejar infinitamente, revisar cada detalhe 10 vezes. Mas isso, muitas vezes, é apenas uma forma elegante de procrastinar. O estoico age. Ele sabe que a ação, mesmo imperfeita, move a vida. Enquanto muitos se perdem na ilusão do controle total, o estoico caminha com leveza, porque aceitou que o erro faz parte do caminho e não precisa ser temido, apenas compreendido. E há um benefício silencioso nesse desapego. Ele alivia a tensão interna. Você passa a ser mais gentil consigo mesmo. A cobrança diminui, o medo de julgamento perde força, e o que antes te travava, agora impulsiona. Porque agir com imperfeição é muito melhor do que não agir. E a cada passo dado você se aperfeiçoa, não pela obsessão em acertar, mas pela prática constante de ser alguém melhor do que ontem. Se até aqui você tem carregado o fardo da perfeição, talvez esteja na hora de soltar esse peso. Comece pequeno, termine aquilo que você vem adiando. Lance a ideia que estava guardada. Experimente algo novo sem esperar dominar tudo. E perceba como sua energia muda quando você age apesar do medo. Com essa leveza conquistada, avançamos agora para uma lição que muda completamente a forma de enxergar a vida. A gratidão. Não como um conceito vago, mas como uma prática poderosa de transformação diária. A gratidão, quando verdadeiramente compreendida, transforma não só o olhar, mas a vida. Para os estoicos, ser grato não é apenas um ato de educação ou gentileza, é uma filosofia de existência. É o hábito de voltar os olhos para o que já está presente,
ao invés de se perder na ânsia pelo que ainda falta. A gratidão, nesse sentido, é um treino diário de lucidez. Ela nos tira do automático e nos lembra que, apesar dos problemas, ainda há muito pelo que agradecer. Vivemos em uma cultura que constantemente nos empurra para a escassez. Sempre falta algo: mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento. Mas o estoico sabe que a mente insatisfeita nunca encontra repouso, mesmo que alcance tudo o que deseja. Por isso, ele cultiva um olhar atento para aquilo que já possui. Não se trata de se conformar ou abandonar objetivos, mas de reconhecer valor no presente. Afinal, como esperar por uma vida feliz se você ignora os elementos que já sustentam sua felicidade hoje? A prática da gratidão começa na atenção, nos detalhes. Um momento de silêncio, um gesto sincero, a saúde que ainda resta, a refeição diante de você, uma amizade verdadeira. Quanto mais você se permite reconhecer o valor dessas pequenas coisas, mais sua perspectiva muda. A mente grata enxerga oportunidades onde antes havia apenas reclamação. E essa mudança, embora sutil, afeta profundamente a forma como você age no mundo. É interessante notar que os estoicos praticavam a gratidão mesmo em tempos de dor. Eles ensinavam que até a adversidade pode ser motivo de agradecimento, pois é nela que se forja o caráter. Quando você consegue agradecer pela experiência difícil, não pela dor em si, mas pelo aprendizado que ela traz, você assume uma postura de maturidade. A gratidão, nesse caso, não é emoção, é escolha. Uma escolha que fortalece e liberta. Você já parou para refletir sobre o que tem dado certo na sua vida ultimamente? Mesmo em meio às dificuldades, é possível encontrar motivos reais para agradecer. Faça disso um exercício. Antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Não precisam ser grandiosas. A constância desse hábito muda o cérebro, reduz a ansiedade e aumenta a capacidade de lidar com frustrações. A gratidão, quando praticada com constância, se transforma em escudo contra o desânimo e a negatividade. E quando essa mentalidade está presente, algo poderoso acontece. Você passa a encontrar força nos pequenos esforços e não apenas em grandes resultados. A motivação deixa de ser algo que depende do exterior e passa a nascer da consistência. E é essa a próxima lição estoica: o poder do esforço constante. Porque motivação vai e vem, mas o compromisso com o caminho, esse sim, transforma qualquer vida. Motivação é passageira. Hoje você acorda inspirado, amanhã nem tanto. Mas o que constrói uma vida forte e equilibrada não é o entusiasmo momentâneo, é o esforço consistente, aquele que continua mesmo quando o ânimo não aparece. O estoicismo ensina que é melhor ser disciplinado do que motivado, porque a disciplina independe do clima emocional. Ela é o ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. Essa mentalidade muda completamente a forma como você lida com os altos e baixos da vida. Em vez de esperar pelo momento certo para agir, você age. E esse agir constante, quase silencioso, é o que traz os maiores frutos com o passar do tempo. Os estoicos não buscavam glória instantânea, mas constância. Eles entendiam que o desenvolvimento pessoal é fruto de pequenas ações diárias, repetidas com intenção, um passo de cada vez, todos os dias. Isso é o que transforma. Se você olhar com atenção para qualquer pessoa que conquistou algo significativo, seja emocional, profissional ou espiritualmente, verá uma história de consistência por trás. Nem sempre visível, nem sempre celebrada, mas presente. O mundo valoriza muito os resultados, mas o estoico valoriza o processo. Ele entende que o que realmente forma o caráter não é o sucesso em si, mas o caminho percorrido até ele. O esforço contínuo é, por si só, um sinal de grandeza. Você já se pegou desistindo de algo importante por falta de motivação? Já abandonou planos por não ver progresso imediato? É natural, mas é aí que entra o pensamento estoico como força de sustentação. Em vez de perguntar se está motivado, pergunte se está comprometido. Comprometido com o quê? Com sua evolução, com seus valores, com a pessoa que quer se tornar. Porque quando esse compromisso é firme, ele te levanta nos dias em que tudo parece mais difícil. A prática diária é o que molda a mentalidade,
Não importa se é estudar, se exercitar, manter uma rotina, enfrentar um medo ou desenvolver paciência. O segredo está em continuar. Faça um pouco a cada dia. Ainda que pareça pouco, ainda que o progresso seja quase invisível, o acúmulo dessas pequenas ações gera mudanças sólidas. É como esculpir uma estátua com uma ferramenta pequena. Cada toque conta. E o estoico entende que sua mente e seu caráter são exatamente isso, esculturas que ele molda a cada atitude. E quando você começa a viver dessa forma, percebe algo essencial. A paz não está no que você alcança, mas na forma como você se mantém fiel ao processo. Mesmo diante do caos, você segue. Mesmo diante da dúvida, você persiste. E é essa estabilidade interna que nos prepara para lidar com o mundo lá fora. Por isso, agora é o momento de compreender como manter essa paz, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Porque a paz verdadeira não depende do que acontece. Depende de como você se posiciona diante do que acontece. A paz interior não é a ausência de problemas, mas a presença de estabilidade em meio a eles. O mundo é incerto, as pessoas são imprevisíveis e os acontecimentos muitas vezes escapam completamente do nosso controle. Mas o que o estoico compreende e pratica é a arte de manter o eixo, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A verdadeira força está em não permitir que o caos externo se torne um caos interno. É fácil se sentir calmo quando tudo está no lugar. Difícil é manter a serenidade quando os planos fracassam, quando surgem imprevistos, quando alguém nos decepciona. Nessas horas, o impulso natural é reagir, gritar, culpar, fugir. Mas o estoico treina sua mente para fazer o oposto: parar, respirar, refletir. Ele sabe que não é o que acontece que causa sofrimento, mas a forma como interpretamos o que acontece. A mente, não o mundo, é a fonte da angústia e também da liberdade. Manter a paz interior é um exercício, e como qualquer exercício, requer repetição. É no dia a dia que esse músculo é treinado, na contrariedade de um trânsito, em uma conversa difícil, diante de uma notícia inesperada. Nessas pequenas provações, você pode escolher reagir com descontrole ou responder com consciência. A cada escolha consciente, a mente se fortalece. A cada momento em que você escolhe não se deixar afetar, um pouco mais de liberdade se instala dentro de você. Mas não confunda a paz com passividade. O estoico não se anula. Ele age. Ele intervém no que pode mudar, mas com serenidade. Ele enfrenta os desafios com firmeza, mas sem se corromper emocionalmente por eles. Ele não é indiferente à vida. Ele apenas não permite que a vida dite seu estado interno. Essa é uma diferença fundamental. O estoico é plenamente presente, atento, envolvido com o mundo, mas a raiz do seu equilíbrio está dentro, não fora. Você já viveu situações em que tudo parecia fora de controle, mas mesmo assim conseguiu manter a calma. Talvez tenha sido num momento de crise, numa perda ou diante de uma grande decisão. Essa calma não veio do acaso. Ela é um sinal de que você tem dentro de si a capacidade de permanecer firme. O que o estoicismo faz é fortalecer essa habilidade, tornar essa calma uma escolha, não uma exceção. E isso muda completamente a forma como você vive. Chegando até aqui, talvez você esteja percebendo o quanto essa jornada é, acima de tudo, sobre autodomínio. Dominar pensamentos, emoções, impulsos, mas isso não se alcança de uma vez só. É uma prática constante, sustentada por valores claros, por consciência e por decisões diárias. E é justamente por isso que na próxima lição vamos voltar à base de tudo, às decisões. Porque decidir bem é um dos maiores atos de sabedoria, e uma mente turbulenta jamais conseguirá fazer isso com clareza. Tomar decisões é uma das atividades mais constantes e impactantes da vida. Escolhemos a todo momento o que pensar, como reagir, com quem conviver, para onde direcionar nossa atenção. E cada escolha, por menor que pareça, molda quem estamos nos tornando. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, uma boa vida não depende da sorte, mas de decisões bem orientadas por valores firmes e uma mente serena. Saber decidir é, portanto, uma das maiores virtudes.
Mas como tomar decisões com clareza quando a mente está mergulhada no caos? Essa é a pergunta que o estoicismo responde com rigor. Em primeiro lugar, é preciso interromper o ritmo automático. Antes de agir, observe. Antes de responder, pense. A mente agitada não vê possibilidades, apenas reage por impulso. Já a mente tranquila enxerga nuances, pondera consequências e age com propósito. Os estoicos treinavam esse intervalo entre estímulo e resposta. Ali está a liberdade que transforma. Esse treino começa nos momentos mais simples. Quando surge um conflito, uma crítica, um imprevisto, em vez de reagir imediatamente, respire. Questione. Essa resposta está vindo da emoção ou da razão? Muitas vezes, esse pequeno questionamento evita grandes arrependimentos, porque decisões precipitadas geralmente nascem de estados emocionais extremos. O estoico busca neutralizar esse desequilíbrio antes de agir, não como forma de se distanciar da emoção, mas como forma de não ser dominado por ela. Já se arrependeu de algo que disse ou fez no calor do momento? Todos já passamos por isso. E o aprendizado que vem dessas experiências deve ser incorporado. O estoico não se culpa, ele reflete. Ele pergunta o que poderia ter feito melhor e ajusta sua conduta no futuro. A vida é uma sequência de testes, e cada situação oferece uma chance de aprimorar sua capacidade de decidir com sabedoria. A mente tranquila não nasce do nada. Ela é construída com vigilância e prática constante. E quando a escolha é difícil, quando não há uma resposta óbvia, o estoico volta para os princípios. Ele se pergunta: essa decisão está alinhada com os meus valores? Essa é a bússola. Nem sempre será possível prever o resultado, mas será sempre possível agir com integridade. Quando você toma uma decisão com base no que acredita, independentemente do resultado, há paz, porque você sabe que foi fiel a si mesmo, e essa fidelidade interna sustenta a calma diante de qualquer consequência. Se você tem vivido em dúvida constante, em hesitação recorrente, talvez esteja faltando essa ancoragem. Voltar-se para seus valores, praticar a pausa antes da resposta, cultivar a serenidade mental. Tudo isso são formas de recuperar sua clareza decisória. E quando essa clareza se instala, o passo seguinte se torna mais seguro. É com ela que enfrentamos as situações desafiadoras com firmeza, sem perder o centro. E para compreender isso com ainda mais profundidade, é hora de revisitar um princípio fundamental do estoicismo. Não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Você não tem controle sobre o que acontece ao seu redor, mas tem total responsabilidade sobre como decide reagir. Essa é uma das verdades centrais do estoicismo e uma das mais difíceis de aplicar, porque na prática somos condicionados a culpar o mundo, culpar o trânsito pelo estresse, o chefe pela raiva, o parceiro pela tristeza. Mas o estoico não terceiriza a responsabilidade pelos seus estados internos. Ele compreende que o que realmente importa não é o evento em si, mas a interpretação que damos a ele. Marco Aurélio escreveu que, se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela, e você tem o poder de mudar esse julgamento agora. Essa citação revela um poder extraordinário, a possibilidade de escolher como significar os acontecimentos. Ao invés de se afogar nas emoções automáticas, o estoico observa, reflete e reformula. Ele entende que sua paz não está no que acontece, mas na leitura que faz daquilo. Essa atitude não elimina o desconforto, mas impede que ele se torne sofrimento crônico. A diferença entre dor e sofrimento é exatamente essa. A dor é inevitável, mas o sofrimento é muitas vezes alimentado pela resistência e pela narrativa que escolhemos contar. Quando algo dá errado, o estoico não entra em desespero. Ele busca entender qual parte disso está sob meu controle. Se houver algo a ser feito, ele age. Se não houver, ele solta. Mas em nenhum dos dois casos ele se entrega ao drama. Essa forma de lidar com a realidade exige treino e vigilância. Somos bombardeados por estímulos, opiniões e notícias negativas. E sem uma prática consciente, caímos facilmente na armadilha da reatividade. A proposta estoica, portanto, é construir uma fortaleza interior, um espaço interno onde, mesmo diante do caos externo, ainda existe calma, lucidez e equilíbrio.
Não se trata de ser indiferente ao mundo, mas de manter a clareza diante dele. E a clareza nasce da disciplina. Não há liberdade sem esforço. É preciso treinar a mente como se treina o corpo, com regularidade, com paciência, com intenção. Meditar sobre os próprios pensamentos, escrever sobre as emoções do dia, revisar as ações tomadas, tudo isso faz parte do cultivo da consciência. O estoico não vive no improviso emocional. Ele busca ser senhor de si mesmo, não escravo dos impulsos que vêm de fora. Com essa perspectiva mais firme, somos naturalmente levados a um estado de maior serenidade, porque passamos a viver menos à mercê do que acontece e mais guiados por aquilo que escolhemos construir por dentro. E esse estado interior se reflete em todas as áreas da vida, nas relações, nas decisões, na forma como lidamos com perdas, com críticas, com desafios. É por isso que agora avançamos para uma lição complementar, como viver com integridade, isto é, agindo sempre de acordo com nossos valores, mesmo quando ninguém está olhando. Integridade não é sobre discursos, é sobre consistência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. É agir da mesma forma quando se está sozinho ou diante de outros. O estoico entende que a verdadeira honra não está nos olhos do público, mas na tranquilidade da própria consciência. Quando você age de acordo com seus valores, não importa se há testemunhas. O que importa é a paz silenciosa que nasce ao saber que foi fiel a si mesmo. Essa fidelidade não é fácil, principalmente quando há pressão. Quando a maioria segue um caminho, é preciso força interior para manter a direção. Quantas vezes você já se pegou dizendo ou fazendo algo apenas para se encaixar? Talvez tenha rido de uma piada que não achou engraçada, concordado com algo que não acreditava, ou deixado de expressar sua opinião por medo de julgamento. Essas pequenas traições acumuladas criam um desconforto interno que corrói a integridade. Mas a integridade pode ser recuperada. A cada dia, a cada escolha, você tem a chance de recomeçar. Não se trata de ser impecável, mas de ser consciente. De reconhecer quando saiu do próprio eixo e voltar a ele com humildade. O estoicismo não exige perfeição, exige coerência. E a coerência começa com pequenas ações. Cumprir o que promete, manter a palavra dada, agir com justiça, mesmo quando é mais fácil ser indiferente. Cada uma dessas atitudes fortalece a integridade como um músculo. E quanto mais forte esse músculo, mais firme você se torna diante das tentações da vida moderna. O estoico não se ilude com o aplauso, nem se curva à rejeição. Ele não depende da opinião alheia para saber o que é certo. Seus valores são sua bússola. E mesmo que isso o faça parecer estranho aos olhos do mundo, ele não se importa. Porque o que está em jogo não é a reputação, mas o caráter. E o caráter é construído quando ninguém está olhando. Você já sentiu alívio ao tomar uma decisão difícil que estava em sintonia com seus princípios, mesmo que isso tenha custado algo, mesmo que tenha sido mal interpretado? Esse alívio é um sinal claro de que a integridade foi preservada. E é justamente esse sentimento que o estoico persegue. Não o prazer momentâneo, mas a paz duradoura que nasce da coerência entre quem se é e como se age. É um tipo de felicidade que não grita, mas que sustenta. E quando essa integridade se enraiza, ela começa a se refletir nas prioridades. O que antes parecia importante, status, aprovação, aparência, passa a perder força. No lugar disso, cresce o desejo de viver com propósito, de investir tempo no que realmente importa. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. A relação entre o tempo, as escolhas e o valor que damos à vida. Porque o próximo passo na jornada estoica é compreender que o tempo é um bem insubstituível e que usá-lo bem é um ato de sabedoria. O tempo é o único recurso verdadeiramente irrecuperável. Dinheiro perdido pode ser ganho de novo. Relações podem ser reconstruídas. Saúde, em muitos casos, pode ser restaurada. Mas o tempo, uma vez passado, não retorna. Essa constatação simples carrega um peso profundo. Para os estoicos, desperdiçar tempo era o maior dos erros, pois equivale a desperdiçar a própria vida. É por isso que cada escolha feita ao longo do dia é, na prática, uma declaração de como você está usando sua existência.
O que você faz com seu tempo revela suas prioridades reais, não aquelas que você diz ter, mas aquelas que realmente orientam suas ações. Repare nos seus hábitos. Quanto tempo é investido em crescimento pessoal, em relações que valem a pena, em silêncio e reflexão? E quanto é sugado por distrações, obrigações automáticas, redes sociais, compromissos vazios? O estoico observa com atenção esses padrões. Ele entende que viver no piloto automático é perder-se sem perceber. Mas ao contrário do que muitos pensam, usar bem o tempo não significa estar o tempo todo produzindo. Não se trata de preencher cada minuto com tarefas. Isso seria apenas outro tipo de prisão. O uso sábio do tempo envolve qualidade, não quantidade. Significa investir presença no que se faz, mesmo que seja algo simples como caminhar ou tomar um café. Significa estar inteiro nos momentos com quem se ama, e também nas horas de solitude e autocuidado. A mente estoica valoriza o presente porque entende sua natureza fugaz. Ela não se prende ao passado, nem se afoga em preocupações com o futuro. Isso não quer dizer que o estoico seja irresponsável ou desatento ao que vem. Pelo contrário, justamente por saber da incerteza do futuro, ele vive o agora com mais atenção. Essa consciência gera uma urgência tranquila, não aquela que pressiona, mas a que desperta. Uma urgência de viver com intenção, e não apenas de passar o tempo. Você já terminou um dia sentindo que esteve ocupado, mas não realizado? Isso acontece quando as atividades não estão conectadas com propósito. A correria vazia dá uma sensação de movimento, mas não de significado. O estoico, por outro lado, prefere fazer menos com profundidade do que muito sem presença. Ele organiza sua vida em torno do que realmente importa, e isso exige dizer não a muitas coisas. Dizer não a distrações, a pressões externas, a expectativas que não são suas, e à medida que essa consciência se instala, você começa a proteger melhor o seu tempo. Deixa de cedê-lo facilmente a quem não o valoriza. Deixa de desperdiçá-lo com pensamentos inúteis, preocupações que não mudam nada ou pessoas que sugam energia. O tempo, então, deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que você dirige com intenção. E é com essa mesma intenção que avançamos agora para um ensinamento igualmente libertador: o abandono da perfeição como meta e o acolhimento da imperfeição como parte essencial do crescimento. Aceitar a imperfeição não é uma fraqueza, mas uma demonstração de maturidade. O estoico entende que errar faz parte do processo de se tornar melhor. Enquanto muitos se prendem à ilusão de que só terão valor quando forem impecáveis, o estoico prefere o caminho da evolução real. Aquele que admite falhas, aprende com elas e segue. A busca pela perfeição constante não apenas é inalcançável, como também sufoca. Ela bloqueia o fluxo natural da vida, que é feito de tentativa, erro, adaptação e progresso. A pressão por ser perfeito paralisa. Você começa a evitar agir por medo de falhar. E quanto mais evita, menos experiência, menos aprende, menos vive. Os estoicos tinham clareza de que ninguém nasce sábio. A sabedoria é construída passo a passo e quase sempre às custas de erros cometidos com honestidade. Por isso, em vez de esconder ou negar os tropeços, o estoico os observa com calma. Ele pergunta: o que posso aprender com isso? E segue em frente, mais consciente. Essa postura exige coragem, porque viver em paz com a imperfeição é ir contra a cultura dominante, que exige sucesso, aparência impecável e resultados rápidos. Mas o estoico não se guia por padrões alheios. Ele se guia por princípios. E um dos mais importantes é a aceitação da condição humana, frágil, limitada, em constante mudança. Não somos máquinas. Somos seres em formação, e essa aceitação abre um espaço imenso para o autocompasso e para o crescimento verdadeiro. Você já deixou de fazer algo importante por medo de não estar pronto? Talvez um projeto, uma conversa necessária, um recomeço. É nesses momentos que o perfeccionismo revela sua armadilha. Ele veste a máscara da exigência, mas por trás esconde o medo de rejeição e de fracasso. O estoico olha esse medo nos olhos e diz: eu vou mesmo assim, porque ele sabe que não existe progresso sem exposição, e que ser imperfeito em movimento
é 1000 vezes melhor do que ser perfeito em teoria. Essa filosofia não elimina o esforço por melhorar, ela apenas redireciona esse esforço. Em vez de lutar contra a própria natureza, o estoico busca refiná-la, um pouco por dia. Ele se permite errar, mas não repete o erro por negligência. Ele se permite ser humano, mas não usa isso como desculpa para a estagnação. Ele transforma a falha em insumo para o próximo passo. E com isso, mantém o coração leve e o olhar focado no que realmente importa. E é exatamente esse olhar mais claro que nos prepara para o próximo passo, desenvolver uma mentalidade de apreciação contínua. Porque quando deixamos de buscar a perfeição externa e passamos a valorizar o que já temos, por mais simples que seja, algo se transforma. Surge a gratidão, mas não aquela gratidão superficial, e sim a profunda, que enraiza a alma e muda a forma como enxergamos tudo ao redor. É sobre isso que trata a próxima lição. A gratidão, na visão estoica, não é apenas uma emoção passageira, é uma disciplina. Enquanto a maioria das pessoas espera que algo extraordinário aconteça para então sentir gratidão, o estoico aprende a praticá-la mesmo nos dias comuns, mesmo nas situações difíceis. Porque ele entende que a mente treinada para reconhecer o que tem vive em abundância, enquanto a mente focada no que falta vive em escassez permanente. A forma como você enxerga a vida muda a própria experiência de viver. Essa gratidão não precisa de grandes motivos, pelo contrário, ela se fortalece nos pequenos detalhes. Um dia tranquilo, um momento de silêncio, uma conversa significativa, um alimento simples, são elementos que a pressa e a distração costumam ignorar, mas que sustentam nossa existência. O estoico aprende a voltar o olhar para o essencial, e ao fazer isso, sente menos ansiedade, menos frustração, menos pressa, porque ele reconhece que já possui mais do que imaginava. Você já reparou como a mente tende a se fixar no que falta? A promoção que não veio, a falha cometida, o problema ainda não resolvido. Esse foco negativo é quase automático, mas pode e deve ser treinado. Ao praticar gratidão de forma intencional, você começa a equilibrar essa tendência. Ao final de cada dia, parar e listar 3 coisas pelas quais é grato pode parecer simples, mas é um ato transformador. Ele não muda os fatos, mas muda a forma como você os interpreta. E essa mudança na interpretação muda também as suas emoções, suas atitudes e seus relacionamentos. Pessoas gratas não exigem perfeição dos outros, porque não exigem mais de si mesmas. Elas apreciam o esforço, o gesto, a intenção. Elas vivem com mais leveza, pois aprenderam a celebrar o que há, em vez de lamentar o que falta. A gratidão verdadeira, portanto, não é passiva. Ela é ativa, lúcida, corajosa. É a escolha diária de focar no que nutre, não no que desgasta. Esse tipo de gratidão é também uma forma de resistência. Em um mundo que vive alimentando a sensação de carência, desejar menos é um ato de rebeldia. O estoico não se deixa levar por esse ciclo. Ele não mede sua felicidade por comparação, mas por presença. Ele entende que contentar-se não é desistir de crescer, mas crescer com consciência. É possível buscar progresso sem deixar de reconhecer o valor do que já existe, e quando a gratidão está enraizada, a motivação também muda. Você não age mais por carência, mas por inspiração. Não busca resultados para tapar vazios, mas para expandir possibilidades. E isso afeta diretamente o seu esforço diário, porque você entende que não precisa se sentir motivado o tempo todo. O que importa é manter o ritmo. E é justamente sobre isso que trata a próxima lição: o poder do esforço contínuo, mesmo na ausência de vontade momentânea. Motivação é instável. Às vezes, ela aparece com força. Outras vezes, some sem deixar vestígios. Apoiar-se apenas nela é como construir uma casa sobre areia. Já o esforço contínuo, sustentado pela disciplina e pela clareza de propósito, é como erguer uma base sobre rocha firme. O estoico não espera se sentir inspirado para agir. Ele age porque entende que a transformação vem do hábito, não do entusiasmo. É o comprometimento com o processo que gera progresso real. Essa constância é uma das virtudes mais valorizadas na filosofia estoica. Epicteto ensinava que ninguém se torna excelente por acidente. Excelência
É o resultado de dedicação diária. E isso vale para tudo: cuidar da mente, fortalecer o corpo, desenvolver paciência, aprender a lidar com o desconforto. O crescimento não vem em saltos grandiosos, mas em passos simples repetidos com perseverança, mesmo quando não se vê resultado imediato, mesmo quando a vontade parece ter sumido. Você já iniciou algo com empolgação, mas abandonou no meio do caminho porque a motivação esfriou? Essa é uma experiência comum. O que diferencia quem avança daqueles que param não é talento, nem sorte, nem circunstâncias. É continuidade. O estoico treina essa continuidade com consciência. Ele acorda e faz o que precisa ser feito, mesmo que a mente diga hoje não. Porque ele sabe que cada pequena ação, repetida, molda seu caráter e, com o tempo, transforma sua realidade. O segredo está em tornar o esforço parte da identidade. Quando você começa a enxergar a si mesmo como alguém disciplinado, cumprir tarefas difíceis deixa de ser um fardo, torna-se natural. Você já não depende de picos emocionais, simplesmente segue. E quanto mais você cumpre o que promete a si mesmo, mais confiança desenvolve. A autoestima verdadeira não vem de elogios externos, mas da sensação íntima de que você honra seus compromissos, especialmente quando ninguém está vendo. Essa constância também ajuda a atravessar os momentos difíceis com mais estabilidade. Quando o caos externo aparece, quem tem disciplina não se desmonta por completo. Pode vacilar, pode sentir, mas sabe voltar ao eixo, porque tem um ritmo interno que não depende do ambiente. O estoico é como um corredor que treina todos os dias, mesmo com chuva ou cansaço. Ele sabe que o objetivo final não é correr uma grande maratona, mas manter-se em movimento, um dia após o outro. E se você já percebeu que a motivação tem te sabotado, talvez seja a hora de mudar o foco. Em vez de buscar motivação, busque constância. Em vez de esperar estar no clima ideal, comece mesmo no desconforto. Aos poucos, o esforço se transforma em hábito, o hábito em força, e a força em identidade. E quando essa identidade se consolida, você passa a viver com mais firmeza. É essa firmeza que sustenta sua paz, mesmo em tempos turbulentos. E é exatamente sobre isso que trata a próxima lição: como cultivar a serenidade interior em um mundo caótico. Manter a paz interior em um mundo instável é uma das maiores virtudes do estoico, não porque ele viva isolado do caos, mas porque aprendeu a não permitir que esse caos entre e tome conta da sua mente. Enquanto muitos vivem reagindo ao que acontece ao redor, o estoico constrói um centro de estabilidade dentro de si. Ele sabe que os eventos são neutros. O que os torna suportáveis ou insuportáveis é a forma como os interpretamos e reagimos a eles. Essa serenidade não é algo místico nem fruto de negação. É resultado de prática diária. O estoico exercita a arte de observar sem se precipitar. Ele enxerga o que está acontecendo, reconhece as emoções que surgem, mas escolhe não ser arrastado por elas. Não se trata de frieza, mas de domínio. Quando o mundo grita, ele respira. Quando tudo corre, ele anda. E essa postura, embora simples, é poderosa, porque em vez de ser empurrado pela vida, ele caminha com firmeza. Você já percebeu como é fácil perder a calma por coisas pequenas? Um atraso, uma ofensa, uma mensagem não respondida. O cotidiano está cheio de armadilhas que roubam a nossa paz, se a deixarmos exposta. O estoico, porém, a protege como um bem sagrado. Ele entende que a paz não é negociável, não se entrega a qualquer impulso, não cede a cada provocação. Ele escolhe onde coloca sua atenção, sua energia e sua resposta. Isso exige autoconhecimento. É preciso reconhecer quais são os gatilhos que desestabilizam você. Situações, pessoas, padrões mentais. Ao identificar esses pontos, o estoico não foge. Ele se prepara. Cria rotinas mentais, respirações conscientes, revisões diárias de conduta. Tudo isso para manter-se firme, mesmo quando o mundo tenta derrubá-lo. Ele não espera que tudo fique calmo para encontrar a serenidade. Ele encontra a serenidade para lidar com o que vier. E essa estabilidade interior é o que o diferencia. Enquanto o instável vive em função das circunstâncias, o estoico constrói a própria base. E isso gera um tipo de confiança profunda. A certeza de que, aconteça o que acontecer, ele saberá lidar. Talvez não com perfeição, mas com dignidade.
Talvez não sem dor, mas com clareza. Essa confiança não nasce de teoria, mas da experiência. E a experiência é forjada toda vez que você escolhe não se abalar por aquilo que não merece seu abalo. Ao longo desta jornada estoica, ficou claro que a paz verdadeira não é ausência de problemas, mas resultado de decisões conscientes, de hábitos consistentes e de uma filosofia de vida enraizada. E ao final dessa construção interior, surge uma compreensão ainda mais profunda, que todo esse esforço tem um propósito maior: viver com propósito, alinhado ao que realmente importa. E é isso que vamos explorar agora. O que significa viver com sentido, com direção, com propósito real e duradouro. Viver com propósito não é seguir um plano pronto. É descobrir pouco a pouco o que realmente faz sentido para você. Os estoicos acreditavam que uma vida boa era aquela alinhada à natureza da razão e da virtude, ou seja, uma vida em que suas ações refletem seus valores mais profundos, mesmo diante das dificuldades. Isso não exige fama, fortuna ou aprovação. Exige apenas consciência, coragem e consistência. Você já se perguntou por que está fazendo o que faz? Já parou para avaliar se está vivendo de forma coerente com quem deseja ser? Essas perguntas incomodam, mas também despertam. O estoico as enfrenta com honestidade. Ele reconhece quando está fora de rota, corrige o curso e volta ao centro. Porque viver com propósito não é viver perfeitamente, é viver com intenção. Saber por que se levanta pela manhã, por que diz sim ou não, por que escolhe um caminho e não outro. Esse sentido profundo não vem de fora. Ele não está em títulos, cargos ou conquistas materiais. Ele está nas decisões silenciosas do dia a dia. Está em como você trata os outros, em como lida com o fracasso, em como usa seu tempo e sua energia. O propósito se revela quando você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, quando decide fazer o certo, mesmo que ninguém aplauda, quando mantém a palavra, mesmo que seja difícil. O estoico entende que o mundo pode mudar a qualquer momento, e muda, mas ele escolhe ser constante, e essa constância vem de um propósito que não depende das circunstâncias. Ele vive com os pés no presente, mas com os olhos voltados para o que é duradouro. Ele sabe que tudo é passageiro, a dor, o prazer, o sucesso, o fracasso. Por isso, ele ancora sua vida no que não muda, os princípios, e ali encontra a estabilidade. Agora que você percorreu esse caminho de reflexões estoicas, talvez esteja sentindo um chamado para viver com mais profundidade, para deixar de lado as distrações, os ruídos, os excessos, para focar no que importa: integridade, coragem, constância, gratidão, serenidade. Esse não é um destino final, mas um modo de caminhar, um modo que pode transformar sua vida de dentro para fora, com firmeza, com leveza, com sabedoria. Se esse conteúdo falou com você, recomendo que continue sua jornada com a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões complementares, lições práticas e ensinamentos profundos para fortalecer ainda mais sua mente e seu espírito. Que esse caminho siga se abrindo diante de você, com clareza e propósito,